Ora, muito boa noite a todos. Bem-vindos a mais um episódio do Bump Draft and Pray, um podcast que neste momento está a passar uma fase de defeso, porque o campeonato de Fórmula 1 está parado, portanto aproveitamos este defeso para algumas entrevistas para algum pessoal que está ligado ao Sim Racing e agora, pela primeira vez, temos connosco aqui também o Filipe Barreto. Boa noite, Filipe. Olá, boa noite, Rui, tudo bem? O Filipe já cá esteve há 2 semanas a representar a equipa de Sim Racing da Sim Vision e, entretanto, ficou também o convite, porque para além de ser o campeão do nosso campeonato de GTs, o Filipe também tem uma experiência no Real. E é essa experiência que o Filipe nos vem aqui contar durante esta próxima hora. Primeira pergunta, e visto que isto é um podcast também novo para mim, e é simples, como é que tu começaste no Real? Já foi muito cedo, foi muito mais tarde? Como é que foi a primeira experiência? Bom, o Real a sério, verdadeiramente comecei já tarde. Comecei este ano que passou. Na realidade, a sério foi este ano. O que eu tenho conseguido fazer é, mediante competições de sim racing ou de competições em ambiente fechado, conseguir ganhar alguns prémios que me proporcionavam experiências em pista. O mais sonante foi o GT Academy, pela consola, pela PlayStation, em 2010, quando foi a primeira competição em que era para levar o primeiro português a Silverstone para competir com os melhores da Europa e outras partes do mundo. Eu concorri já na fase final e consegui ir à final portuguesa e fui o apurado para ir a Silverstone. Essa, para mim, foi a melhor experiência, porque permitiu-me, durante uma semana, ter a oportunidade de conduzir vários tipos de carros em pista, com instrutores qualificados de certa maneira, estar em competição com os outros colegas dos outros países, de Espanha, Bélgica, França, Alemanha, Austrália. Pronto, éramos 18 ao todo. E estávamos, de certa maneira, a competir uns contra os outros, mano a mano e também por tempos. Essa foi a experiência mais sonante. A seguir, em 2000 eu não tenho certeza se é 2012 ou 2013, o primeiro Kia Challenge, o Kia Super 7, que o prémio era fazer uma corrida de campeonato nacional no Estoril. O prémio era esse, mas houve várias etapas que permitiram, por exemplo, a primeira etapa foi num simulador, com um determinado carro e uma determinada pista, eram apurados os melhores 100, a segunda etapa foi um dia de competição em karts, em que fizemos várias eliminatórias, e eram apurados os melhores 6. Eu consegui passar em primeiro, e depois fomos para o Estoril, e tínhamos que fazer um tempo com, na altura, um Kia Speed e outras voltas com o Super 7, e no conjunto das duas voltas, das duas melhores voltas, eram apurados o melhor, o mais rápido. Essa foi outra experiência que eu tive, que veio da parte virtual para o real. A partir daqui, a experiência em pista foi mais track days, bastantes corridas de kart, amador, e também participei no Rally Verde Pino por 2 vezes. Uma primeira vez como aprendizagem, até fui com a minha mulher como copiloto, e no segundo ano com um copiloto, uma pessoa amiga, e com o carro um pouco mais preparado fui lá e também consegui ganhar. Éramos 80 carros de várias categorias e consegui ser o melhor da geral, o melhor da classe, o melhor da categoria, o melhor dos slaloms, o melhor dos circuitos, e fiquei em segundo como o melhor das rampas. Foi o único prémio que não trouxe o primeiro lugar.
A partir daqui, mais experiências track days e pronto. Até o ano passado, que tive um convite de um amigo barra preparador de carros, TRS, que me convidou para ser um dos pilotos do carro que ele iria construir. Iríamos participar na Civic Atomic Cup. Pronto. Como amadores, na classe AM, e essa foi realmente a experiência que eu tive, que eu considero mais importante no real. Pronto. E se calhar deixo agora, passo a palavra para... Não, já tens aí um percurso que eu desconhecia, mas voltando um bocado atrás, todas essas experiências que tiveste, que são muito dispares entre si, de pista, de rally, não, tens alguma preferência ou a paixão pelo desporto automóvel é tão grande que o que é que te fez, por exemplo, ir para os ralis quando... É assim, eu tudo o que tenha motor, pedais e volante, eu estou lá. Agora, este rally que eu falo, e se calhar é melhor explicar, não é um rally 100% em terra, ok? Aquilo chama-se um rally vertepino, que já se fez várias edições, mas na realidade aquilo é um rally que envolve slaloms, circuitos, quando a gente fala em slaloms, normalmente são dentro das cidades, que eles preparam um percurso nas ruas da cidade. Andamos em cartódromos e fazemos rampas. Rampa Figueiró dos Vinhos, rampa de Santa Marta, de Penaguião, da Mursa, pronto, Passos de Ferreira, e há mais uma ou duas que eu já não me recordo. E o que é que consiste? Não é, o objetivo não é ser o mais rápido, visto que a pontuação é dada por cada segundo de subida, nós marcamos 0,3 pontos, mas na segunda passagem, por cada segundo de diferença, nós somos mais penalizados. Ou seja, eles premiam mais a regularidade do que a velocidade. Claro que a primeira passagem convém ser o mais rápido possível, mas a segunda convém ser o mais igual possível. Pronto. É um misto que torna a coisa mais interessante. Mas temos roadbook, temos as ligações entre rampas e circuitos. Nós, para teres uma ideia, nós ao final de uma noite e 2 dias, não é? Nós fazemos 1000 e tal quilómetros. Pois. É bastante puxado, acaba-se noite, fazemos manhã cedo, fazemos uma subida, por exemplo, à tarde e a segunda subida à noite, e tudo isso tem que ser considerado, tem que ser tomado em consideração, visto que uma subida de dia é diferente de uma subida de uma rampa sem iluminação. Figueiró dos Vinhos, para mim, Sim. É a rampa que me marcou, e eu mais tarde já vou dizer porquê. É muito diferente. Ou seja, se a pessoa não tem isso em consideração, que foi o que aconteceu a mim várias vezes, a pessoa tenta ser o mais rápido e esquece que aquilo à noite é completamente diferente. E depois temos penalizações que nos prejudicam na pontuação final. Pronto. Agora, também envolveu um circuito de rallycross. Aqueles circuitos mistos, tem Alcatrão e terra. Sim. Pronto. A particularidade deste rally é que eu fiz com o meu carro. Pronto. Um Honda S2000 que eu tinha, e foi com esse carro que eu fui. E estava a competir com, por exemplo, um M3, como poderia estar a competir com um Carrera 4S ou um Carrera Turbo, carros turbinados, também apanhei lá Civics, apanhei carros de rally dos anos 80, preparados também. Portanto, aquilo é um misto, que depois tem várias classes, várias categorias. Eu estava nos desportivos mais atuais, não é? Mas fazia uma rampa e estava a competir com um Carrera Turbo. Pronto. E ter conseguido ganhar e fazer os melhores tempos nas rampas, que foi o que me impressionou mais, nas rampas. Eu não tirei o primeiro lugar, tirei o segundo, porque o meu colega com o S2000, com compressor, roubou-me o primeiro lugar.
porque eram 100 cavalos de diferença e a subir nota-se muito, Pois, mas não perdi por muito, mas ficamos à frente dos carreras, ficamos à frente de carros com muito mais potência. Portanto, aquilo foi bastante interessante. É um misto de risco com, pronto, que tem que haver ali um bocadinho de ponderação e o risco que haver, não é? pois, Agora, se eu prefiro mais terra, eu também já conduzi em terra também, é muito divertido também, mas eu penso que dou mais preferência a ambientes controlados. E quando eu digo ambientes controlados, circuitos, pronto. sim, Que nós já sabemos onde podemos arriscar mais, se arriscarmos, que tipo de escapatória temos. Pronto, é um ambiente mais controlado e dá menos prejuízo, dá menos despesa. sim. Mas o ambiente controlado, mas com mais carros à volta, não é? Claro que sim, mas pronto, as curvas não mudam, a iluminação está lá, o risco está calculado no ponto em que nós conseguimos controlá-lo, não é? Sim, Pois há sempre os imponderáveis. Uma rampa, nós, por exemplo, subimos uma rampa à noite, estava 0 graus, uma rampa que não apanha sol, quer dizer, pois, há tens curvas sempre, que ainda estão molhadas, é muito risco, há carros que podem sim, ter deixado óleo e não se sabe, quer dizer, pois. Não dá para mal treinar iluminado. não dá para treinar o circuito, nem sequer num Eu, simulador, eu fiz, eu é mais fiz algumas difícil. voltas, pronto, eu fiz algumas subidas de preparação, tanto que tiramos notas, nós tínhamos notas, o copiloto ia dar notas Sim, das curvas, só que são notas, quer dizer, vale o que vale, não é? Nós não somos profissionais, nós pois, fazemos aquilo 3 ou 4 vezes, temos uma ideia, mas depois a nota é cantada, mas nós temos sempre aquele receio, pá, será que ele não é? Está na é, curva certa, não está? Será que é mesmo assim? Então estamos assim um bocadinho com receio e até ganhar confiança, não é? pois. E falaste, uma das rampas foi com a tua mulher como copiloto? Sim, o primeiro rally que foi em 2010 que eu fiz, foi logo depois de ter regressado do GT Academy. Eu até fiz porque eu desloquei-me à Sony com um caderno de encargos e a Sony pagou-me as despesas todas. Eu meti o carro, mas tudo o que foi despesas foram Foram pagas eles. pela Sony Portugal e, e eu fui com a minha mulher, mas foi mais numa de participar, porque, claro, com um espírito competitivo e até nem nos estava a correr mal, não nos estava a correr nada mal, mas mais numa de ver como é que é, éramos 4 ou 5 carros, duas amigas, e mais naquela do companheirismo e para ver se me despertava o interesse e saí de lá fascinado. Gostei mesmo da parte Sim, das ligações e todo o ambiente à volta estava do lá, rally. adorei. E no ano seguinte disse à minha mulher que ia, mas ia já com a intenção de, pronto, de tentar fazer o melhor possível. Sim. E essa parte, não sei se o background da tua mulher, foi preciso alguma preparação especial também para o copiloto ou foi mesmo vamos embora e Assim, pronto? a minha mulher tem uma particularidade que eu gosto muito e que me fascina, que é não me põe travão, ou seja, confia plenamente em mim e eu sinto completamente à vontade com ela ao lado. Pronto, eu não tenho qualquer restrição, eu tenho carta branca para fazer o que me apetecer. Pronto. Sim, E isso ajuda-me. E ela, como gosta muito, teve um pai que também fez um pouco de competição e gosta muito de carros. A única coisa que ela teve que se adaptar na realidade foi com o estômago, pois. porque depois de fazer as primeiras rampas, só à terceira é que ela já se aguentava, porque senão no final ela tinha que sempre ficar um bocadinho mais leve Hum. e tentar se acalmar, mesmo assim. Mas depois, pronto, tirando isso, mas nunca perdeu o entusiasmo. Uhum. E já agora, voltando ainda mais atrás, a parte da GT Academy que tu falaste, ahm, nós estamos em 2023, a internet e as formas de comunicação hoje já são diferentes e nós, através de um vídeo do YouTube, já vimos muita coisa lá fora. Portanto, se hoje formos a uma GT Academy, há muita coisa que não se surpreende. Mas como é que foi a sensação naquela altura? Porque há uns anos era tudo um bocado mais novidade, não? Pronto,
Pronto, é assim, eu tinha uma ideia, porque eu penso que foi o segundo ano. O primeiro ano até ganhou o Lucas Ordóñez, foi o espanhol, o primeiro ano, e o que eu tinha era aqueles vídeos que se apanhava na internet, pelos dias, pelo que ia acontecendo. Sim. Pronto. Eles tiveram um bocadinho de melhor sorte que nós pela parte física. Ou seja, eles passaram por testes físicos, mas foi de uma maneira mais leve. Ou seja, nós quando fomos, eu já sabia que nós íamos ser postos à prova. Pronto. Fui avisado e já sabia. E eu, a parte física, eu fiz muito desporto quando era novo, mas vida profissional, e eu fiquei, pronto, não, e a falta de vontade também. Pois. Deixei-me um bocadinho ir abaixo. Então andei a preparar-me os 13 dias que eu tive desde a final portuguesa, não é? Para ir lá para fora. Tive 13 dias e estive no ginásio os 13 dias e consegui, para além do perder peso, consegui progredir muito. O meu problema era as provas de fundo, era o aguentar a corrida durante vários quilómetros. Pronto. E preparei-me, mas foi uma preparação básica, quer dizer, eu sabia que aguentava, mas tipo, os astros tinham que estar todos alinhados. Pronto, e o que aconteceu lá, nós tivemos os primeiros 2 dias na boa vida, que era só conduzir. Pois. Na realidade, o terceiro dia brindaram-nos com wake-up call às 6 da manhã, não nos deixaram comer nada ao pequeno almoço e nós às 7 da manhã estávamos num campo de lama, um circuito preparado por marinos, às 7 da manhã com 0 graus, isto foi em fevereiro, em Inglaterra, como devem perceber, Pois. não está calor, e então começamos logo a fazer exercícios de, por exemplo, estar em posição de flexão, com os braços esticados e a aguentar o peso durante minutos, quer dizer, andaram-nos logo ali a arrebentar ali um bocadinho, desde rastejar na lama, fazer sprints repentinos. Pronto, isto foi a parte inicial. O meu problema foi que eu nessa noite, por estar em estado, entre aspas, de euforia, eu não consegui dormir nada à noite. Sim. Zero. Eu se dormi meia hora, foi muito. E fui para a cama cedo. Só que eles tinham-nos chamado, portanto, aquilo no final do dia, havia sempre, como é que eu ia te explicar? Nós tínhamos o painel de júris, pá, Johnny Herbert, Sabine Schmidt, um rapaz, um chefe de equipa muito conhecido que eu agora não me recordo o nome, e então eles estavam a chamar os melhores 8 dos 18. Pronto, e por ordem de classificação. E eu tinha sido o primeiro a ser chamado. E eu fiquei estado. Pronto, a pessoa fica contente, liga para a família e o cérebro a processar aquilo tudo à noite e eu não consegui. Pá, dormi uma hora. Eu quando acordei, eu acordei tipo despertar da hora, eu sentia os músculos todos dormentes, quer dizer, eu já sabia que aquele dia não ia correr bem. Pois. Pronto, e foram 2 horas de um massacre total. Pronto, 2 horas das 7 da manhã às 9. Nós, depois de fazer todos esses exercícios de quebra para quebrar mesmo os músculos, puseram-nos a fazer um circuito em corrida, subir inclinações agressivas, andar dentro de poças de água, quase acima do joelho, rastejar barras, carregar um bidão de não sei quantos litros, aqueles de água muito grandes, de 25 Sim. litros ou 30 litros, e subir um morro enlameado, que a gente estava a meio e começava a escorregar para baixo, e tinha que voltar a começar, quer dizer, isto tudo durante meia, uma hora, 40 minutos, e que eu consegui, não sei como, mas consegui. Pois. Ia morrendo bem umas 5 vezes, mas consegui. E entramos numa motorhome, toda climatizada. A primeira coisa que eu fiz foi pegar uma garrafa de água e não foi para beber, foi para deitar por cima da cabeça. E a água estava quente. Pois. Eu senti a água quente. Quando eles começam a gritar, bora, mais uma volta. Uma volta que é os 40 minutos a passar para aquilo tudo outra vez. Epá, e o meu cérebro, o psicólogo à minha Deu o frente, título. tenta controlar isso, tenta controlar, e entretanto eles saíram lá da motorhome, não é? Saíram,
E o psicólogo para mim é pá, tenta controlar, concentra, tu consegues. Epá, e eu arranco dali, faço aquilo tudo outra vez, chego ao mesmo tempo que eles e pronto. No final Pois. era malta a vomitar-se, Hum, era malta a sangrar das pernas. Aquilo foi um massacre brutal, sim. pronto. E, 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 vo- Isto, e, e vocês tinham sido brifado antes que esse exercício ia acontecer, ou foi uma surpresa, ou não estavas à não, espera de ser tão duro? nós sabíamos que íamos ser testados fisicamente. Mas eles ali não quiseram testar, na realidade eles não quiseram testar a parte física, porque para o que nós íamos fazer para o prémio final, nós íamos ter bastante meses de preparação. A questão ali foi para quebrar, para ver se quebrávamos a nível psicológico. Ok. O que é que isto quer dizer? Quem desistisse ali, quem não fizesse aquilo, quem desistisse, estava automaticamente posto de parte. Eles Sim. quiseram testar-nos a nossa resiliência, testar a nossa resistência psicológica do esforço, pronto. E passamos todos. Eles ficaram parvos. Pois. Houve pessoas da organização a dizer que não entendiam o porquê de tanto. Porque o que eu vim de lá com um certo trauma de temperatura, de frio. Eu vim de lá com problemas. Estou a falar sério agora. Eu apanho um bocado de frio e o meu corpo reage. Por causa daquela situação que eu fiquei em hipotermia, posso dizer que nós não mudamos de roupa, viemos no autocarro, fomos para o hotel, deram-nos 1 hora para tomarmos um banho, vestirmos equipamento, tomar um pequeno almoço e passar o dia na pista. Isto eram 9 da manhã ainda. Eu lembro-me que essa meia hora eu guardei 5 minutos para me vestir, enchi a banheira com água a ferver, estive lá 20 minutos, tirei aquela água, pus outra vez a água a ferver e pus lá dentro 20 minutos. Eu cozi lá dentro. E vim a descer as escadas e vim para baixo a tremer por todos os lados. Eu estava rebentado mesmo, com a hipotermia. Mas pronto, aguentei, resisti e foi o dia inteiro, pronto, foi muito desgastante. Uhum. Mas continuo a achar que foi uma experiência brutal. Pronto. Fui Sim. muito bem tratado a nível de alojamento, estavam sempre a perguntar o que é que eu queria, escolhemos o equipamento mediante o nosso tamanho e tudo tivemos lá, eu punha a roupa para limpar, ela aparecia limpa em cima da minha cama, pá, fui muito bem tratado. Sim, Pronto. a nível Nesse aspecto, a nível da organização. brutal. Eu só acho que esta parte física foi um bocadinho longe demais. Mas fizeram-nos testes, tudo, coração, tudo, antes. Eles quiseram precaver, por isso é que eu percebi logo que tinha aí uma coisa séria. Pois. Eles quiseram precaver que a malta ia aguentar. Pronto. Uhum. E outra coisa, que eles fizeram uma coisa muito interessante foi quando nós acabamos esse percurso de obstáculos, eles fizeram-nos perguntas do diabo, do tipo, a malta toda branca, com falta de oxigênio no cérebro mesmo, eles a perguntarem, por exemplo, o que é que eu achava de uma determinada coisa aleatória. E foi interessante que nós, no final do dia, puseram esses vídeos de cada um e tivemos a analisar. Então havia malta a responder, eles perguntavam uma coisa, eles estavam a dar uma resposta completamente disparatada. Sim. E a gente partamos-nos de rir, mas é para tentarmos perceber, quando estamos de tal maneira desgastados, que é isso que eles queriam perceber de nós, qual é a nossa reação, visto que vamos ter um carro com 400 cavalos na mão ou mais, Sim. e estamos cansados, como é que nós reagimos? E é preciso ter consciência disso. O que é que o cansaço pode fazer, o que é que a falta de preparação física pode nos fazer numa situação em que temos um carro, não é? Estamos a competir e podemos errar, não é? Pois. E tivemos a analisar tudo isso e havia malta que ficava 10 segundos tipo parada no tempo até responder. E que nem se aperceberam que fizeram isso. Sim. Portanto, impressionante. Isso foi então foi durante o dia e depois nunca mais houve provas desse género, ou vocês iam sendo avaliados psicologicamente? Portanto, isto foi no terceiro dia. Depois, no final do terceiro dia, nós fizemos muita coisa. Nós fizemos prova de drift, nós andamos com GTRs em pista, nós andamos com 370Zs, andamos com fórmulas também. E estávamos sempre a ser avaliados. Tive que fazer o exame para tirar a licença básica desportiva deles. Sim. Que só podíamos errar uma pergunta ou não podíamos errar nenhuma. Tivemos tipo uma formação
a malta com sono, déficit de sono, tudo, e estar ali a 1 hora, havia malta que adormeceu também, pronto. Que foi mesmo duro. E houve malta que também chumbou nesse teste. Pronto, e no final apuravam 4. Pronto, foi isso. Pois. E eu não passei esses últimos 4. Hum. Epá, não guardo rancor, mas acho que, de certa maneira, sinto-me injustiçado. Sim, Porque eu vi o desempenho dos 8, nós estamos lá e vimos, não é? E pá, eu podia não passar em primeiro, mas em terceiro ou quarto passava. pois. E houve um que passou que, pronto, que não, eu acho que não merecia, mas que viram que havia potencial, pronto. Sim, sim, sim. E os últimos 2 dias foi com esses 4. Pronto. Uhum. Pronto, agora fomos já dos rallies até para o início, mas vamos agora para aquilo que nos traz aqui, que é este campeonato da Civic Atomic Cup. O que é que te levou, ou como é que de repente decidiste abraçar este projeto? Pronto. Como eu já tinha dito há pouco, isto foi um convite de um amigo barra preparador, não é? Da TRS, disse que estava aqui a comprar um carro, íamos preparar um carro e que gostava que eu fosse um dos pilotos, éramos 2, que eu fosse um dos pilotos e tinha todo o gosto que eu participasse. Ele já sabia mais ou menos do meu passado e nós já tínhamos feito alguns track days juntos, que eu tenho um carro semi-preparado, que é um S2000 só para pista, Sim, e que ele é que me acompanhava a preparação do carro e sabia mais ou menos, pronto, a minha maneira de pilotar, e achou que eu era uma mais-valia para ele, para a equipa. Então, e eu, como um piloto, entre aspas, mais experiente, mas experiência a sério não tinha nenhuma, não é? pois, De competição séria, mas a nível de técnica, ele sabia o que eu conseguiria fazer. E o outro piloto, que é o Francisco Viola, como um piloto, entre aspas, inexperiente, mas que se veio a revelar tecnicamente um bom piloto também. sim. Eu aprendi com ele, ele aprendeu comigo, nós os dois puxamos um pelo outro e pronto, e basicamente foi isso. A parte mais interessante foi como o carro apareceu, feito. Portanto, o carro foi comprado, não é? Foi posto a roll bar, foi pintado por dentro, mas depois era só esqueleto. Então nós convidamos todo o staff da equipa, mais alguns colegas, amigos, pá, apareçam aqui 8, 9 da noite, vamos fazer uma noitada. Está aí pizzas, está aí comida, está aí bebidas, Hum. vamos montar o carro todo. Pronto, e foram várias mãos que montaram aquele carro. Sim. Eu fiz parte também, e o carro apareceu praticamente montado no outro dia de manhã. Uhum. Em que esse rapaz, que é o dono da equipa barra empresa, que é o Flávio, apenas foi fazer as verificações, os reapertos e afinações finais, mas Sim. ficou a cargo dele, mas tudo o que era pecinha estava lá no sítio. Uhum. E essa parte foi muito interessante. Até fizemos um acompanhamento em direto, por parte de um colega, um elemento da equipa que tem um canal que é a Race Plus, fez vários diretos e fizemos um acompanhamento em live stream com entrevistas também lá. Está muito giro, está muito giro, foi muito giro. Uma experiência muito, muito interessante. E a Tem malta que ver. sentiu-se toda entrosada. Uhum. Agora, voltando um pouco, o que é o campeonato Civic Atomic Cup? Portanto, segundo eu percebi, partem de carros de série que depois podem ser comprados um kit, não é? É, Mais ou menos portanto, como. a base é o Civic Type R, o EP3. Pronto, foi a primeira geração. Quer dizer, sim, o outro era um EK, mas é o EP3. É um carro que foi feito até 2005, se não me engano. 2002 a 2005, penso eu. É uma base de 200 cavalos, a tração frontal, né? Com motor 2 litros. E basicamente o que nós podemos fazer é comprar o kit da Atomic, que envolve
a panela de escape, o escape, envolve uma roll bar, eh, eh, tem umas coisas para a parte das rodas da frente, tem uns camber kits, Sim. chapa de proteção, pronto, tem um amortecedor mola, mas não são coilovers, então não tem afinação, a única coisa que podemos fazer é afinar a altura do carro. E pronto, basicamente é isto. E os carros são todos iguais. A centralina tem que estar de origem, não pode ter reprogramação. A admissão também tem que ser de origem. O carro tem que ter o tablier, pronto, só se pode tirar algumas coisas do carro. Sim. Tem que se deixar as cortelas das portas também. E há um peso mínimo. Pronto, abaixo daquele peso, não, o peso mínimo que é carro piloto. Pronto, que não Sim. pode ir abaixo. O resto dos carros são o mais iguais possíveis. A única diferença que há é 15 quilinhos, 20 quilinhos, depende de qual foi o empenho Pois. A tirar. de tirar peso, não é? Sim, Mas sim. pronto, o nosso, por acaso, ficamos muito pelo básico. Uhum. O nosso carro teve sempre 20, 30 quilos acima do carro mais leve. Ok. E diz-me uma coisa, como é que é um fim de semana de corridas? Quais é que são o tempo que vocês têm para treinar a pista, a duração das corridas, etc. Como é que vocês... Pronto, a competição tem duas classes, classe AM e classe Pro. A AM Sim. são aqueles que nunca tiveram nenhuma experiência, ou pelo menos e também não tiveram um resultado relevante. Um Sim. pódio final, pronto. São considerados AM. Nós atualmente passamos para a classe Pro, fomos os vencedores. Pois. Mas basicamente nós temos uma sessão de treinos de 20 minutos, temos uma sessão de treinos cronometrados de 20, eu agora não tenho certeza se é 20 ou 25, mas anda nos 20, 25 minutos, Sim. e depois temos duas corridas. Pronto, daí o formato permitido ter dois pilotos. Uhum. Porque pontuam os dois para o carro. Ok. Não é, acaba de não haver um pódio individual, são os dois a pontuar para o carro. Se fosse o mesmo piloto, fazia as duas pontuações o mesmo piloto, mas para o carro. Para o carro, ok. Então, São duas corridas. então quer dizer Sim. que um piloto também pode fazer um campeonato. Corre as duas Pode. provas. Ok. Pode. Exatamente. Este formato de dois pilotos é mais para partir os custos, pronto, Sim. a quem for pagar, para não ser tão pesado a fatura final. Então assim, divertem-se na mesma, pontuam os dois, pronto. Sim. Nós andamos pelo Estoril, pelo Algarve e fizemos Vila Real, o circuito citadino. Braga não entrou nos planos porque perderam a homologação, aquilo está ali um bocadinho embrulhado, então não pode, a FPAC não pode fazer lá as provas. Sim. Pronto. E diz-me uma coisa, é tudo feito num dia ou é repartido entre sábado e domingo? Depende das pistas. Por exemplo, no Estoril, nós fazemos os treinos livres, os treinos comutados ao sábado, e a primeira prova domingo de manhã e a segunda prova domingo à tarde. Tem sido assim. No Algarve já não foi assim. No Algarve já foi... Uma das corridas foi no sábado e a outra foi no domingo. E os treinos, não tinha certeza, foram ao sábado, só vão à sexta. Vila Real também foi uma corrida num dia e outra no outro. Depende depois do número de competições. Se houver muitas competições no mesmo fim de semana, eles são obrigados a esticar. Sim. Pronto. E aí a intercalar com... sexta-feira também, exatamente. Em Vila Real até acho que fizemos os treinos na sexta-feira. Sim. A Vila Real coincidiu com... Ajuda-me. Com não sei se é o WTCR. Exatamente. Então aí houve... E já agora vamos falando um bocado como é que começou, como é que correu mais a época, agora que já percebemos mais ou menos como é que é composto o troféu. Eu segundo percebi, você, já agora antes de falar como é que foi a época, falamos do troféu, eu segundo percebi, vocês este ano andaram misturados com outro troféu, não foi? Agora os nomes a mim falham-me. Mas eu acho que este ano já vão ter corridas só com Civics, não é? Pronto, é assim. Nós estamos inseridos nos Legends, que
O promotor é a ANPAC. Só que estamos inseridos num field de, não quero exagerar, mas provavelmente andará ali dos 30 e os 40 carros. Sim. Tá. O único que foi diferente foi Vila Real, por ser um circuito citadino, por ser tudo muito mais apertado, não é? E acabamos por ser inseridos nos clássicos. Pronto. E os Legends fizeram uma corrida e nós fizemos parte da corrida dos clássicos. Pois. Para mim foi muito melhor. O comportamento em pista é diferente, os andamentos, tirando os primeiros carros, os andamentos já não chocam muito com os nossos. Sim. Pronto. Os carros também, verdadeiramente, dão problemas também, mas lidam com os problemas de uma maneira diferente também. Pronto, e no Legends aquilo é, para terem uma ideia, os nossos pneus são intermédios, eram os Toy, os 888R, mas todos os outros andavam de slicks. Pronto. O que é que acontece? Acontece que os nossos pneus podem trabalhar melhor no início de corrida, então estamos a ganhar posições e a travar mais tarde, mas os slicks, que ao final de uma volta, já começam a vir para cima de nós outra vez e nós andamos ali embrulhados naquele limbo. Pois. E temos que estar a lutar com os nossos, né, com os Civics, e levamos com os outros, e aquele andamento misto, e aquelas primeiras 2, 3 voltas são complicadas de gerir. Foi onde eu sentia dificuldade. Não digo dificuldade. Eu, a primeira corrida, encarei mais numa de vamos ver o que é que isto é, como é que a malta se comporta. Depois já adotei outra postura nas corridas seguintes. Mas a primeira foi onde eu senti mais dificuldade. A primeira já agora foi onde? Foi em Portimão? Foi no Estoril. Foi no Estoril, sim. Foi no Estoril. Eu a primeira senti que podia ter ganho logo, à geral, e perdi a posição numa das retomas de corrida. Houve bandeiras amarelas, foi o Yellow Course, não é? E depois, quando retomou, por causa de algum ímpeto mais exagerado de um desses pilotos do Legend, eu, para não trazer o carro amassado para casa, pronto, acabei por facilitar mais, abrir mais e perdi a posição por isso, e depois já não tive tempo de recuperar porque houve outra interrupção novamente, pronto. Houve muitas interrupções com comportamentos errados, com problemas de carros, quer dizer, aquilo acontece muita coisa naquela categoria. E por isso, eu já não me lembro agora da pergunta. Pois, exatamente, mas já estás a ir para um caminho, mas eu, antes que me esqueça, já vamos falar então da tua época 2022, que nós também temos tempo. Eu vou-te fazer outra pergunta, que é em relação também ao campeonato, porque já como nós falámos antes, eu quero que isto também seja um pouco informativo, que alguém que veja isto perceba mais ou menos como é que funciona e amanhã passe o cheque e esteja aí a correr convosco, não é? E também para eu perceber mais ou menos como é que é o real, não é? Que não tenho a noção. Mais ou menos como é que é um fim de semana, como é que vocês preparam um fim de semana de prova? Como é que tu e a tua equipa, portanto o dono da equipa, o Flávio, como é que se preparam? Ok. Pronto. Antes de mais, queria começar por agradecer aos responsáveis por tornarem tudo isto possível. São os patrocinadores. Pois. Tanto a Qualifrio, a Sun Estradas, a Franco Metal, a Atletes Fuel, a Race Plus, e não sei se me estou a esquecer de algum e peço desculpa. Muito obrigado da minha parte e da parte da equipa, porque sem vós isto não era possível. Claro. Em relação aos custos, pronto, nós partimos, ao princípio ficamos com a ideia que teríamos que gastar um jogo de pneus por fim de semana, pronto. Vimos que realmente isso não era necessário, logo aí reduz muito os custos, porque o carro, se estiver bem afinado, um jogo de pneus, olha, eu diria que, vou fazer aqui uma confidência, uma das qualis que eu fiz no Algarve foi com pneus da segunda prova, ou seja, eu andei a usar pneus que já tinham feito 2 corridas, Sim. Uma corrida e treinos e quali, quer dizer. No fim de semana, vá. Depois começou... Sim, porque depende. Eu pessoalmente gosto mais de um pneu para quali que já rodou.
do que levar um pneu novo. Sim. Porque as coisas têm que acontecer numa volta e o pneu novo... Eu, por exemplo, deixei de fazer corridas com pneus novos à frente. Mas é um gosto pessoal. Sim. Porque eu não gosto do comportamento do pneu nas primeiras 2, 3 voltas. Eu gosto de ter um pneu logo para poder atacar. Porque eu percebi logo, rapidamente, que estas corridas se resolvem logo nas primeiras 2, 3 voltas. Ganha-se uma boa vantagem, entra-se no ritmo, encaixa-se o carro bem no field, ala que se faz tarde. Pois. Pronto. E com o pneu novo, eu não gostei. Não tens tanta... Não gostei. E pronto, e agora a nível de custos, temos a inscrição, que depende das pistas. A mais cara foi de Vila Real, como se deve compreender. Sim. Mas andará ali num misto com impostos na casa dos 600 euros, à volta disso. Depois temos necessariamente de gastar um jogo de pastilhas por fim de semana. Porquê? Porque eu vou fazer treinos, provavelmente com as pastilhas do fim de semana anterior, da primeira corrida, e se calhar a quali, mas vou se calhar fazer a corrida, as 2 corridas com pastilhas novas. Sim. Eu não quero ficar no final, morrer na praia. Pois. E então acaba por haver uma gestão de pastilhas. Não gastamos um jogo completo, mas tem que haver aqui uma gestão e acabamos por sempre por usar novas nas corridas. Portanto, eu diria que 5 jogos de pastilhas vão ser usados. Estamos a falar de qualquer coisa perto dos 200 euros. Pronto. Mais ou menos. Mais ou menos. Penso que sem impostos andará ali nos 160, 170, mais ou menos. Sou Mascarodo, Racing, 3000 Racing ou Racing, pronto. Que chegam perfeitamente. Uma coisa que me impressionou naquele carro, eu tenho um meu S2000 com discos diferentes e pastilhas boas, e este carro, com os discos de origem e com estas pastilhas, trava. Eu fiquei parvo. Eu conheci mais ou menos este carro, não de andar, mas de me medir, porque eu tenho um grande amigo meu que tem um igual, já um bocadinho mais preparado, e eu não tinha assim muito respeito pelo carro. Pronto. Neste momento, aquele carro tem todo o meu respeito. Tem um potencial brutal. Brutal. A travar, a curvar, brutal. Mais, temos os óleos, não é? Sim. O carro tem que ir sempre com o óleozinho. O nosso acho que vai ser, ia sempre com o óleozinho novo. Sim. A cada fim de semana há mudança de óleo? Sim. Eu não sei se era logo já na parte dos treinos, mas pelo menos para a corrida, isso ele já ia com o óleozinho à maneira, um óleozinho bom. Posso dizer aqui o nome, não, usamos Millers. Pronto. Não sei se é uma marca muito conhecida em Inglaterra. Sim. Super aprovado. Não é barato, não é, mas é bom. Sim. Eu uso também no meu carro. O carro é mesmo vosso, não é alugado, portanto terem que ter a manutenção. O carro é da TRS. É da TRS, sim. É da TRS, exatamente. O carro, pronto, a atenção que damos ao carro, que o Flávio da TRS dá ao carro é especial. Pronto. Ele é capaz de perder um dia antes da prova, mas o carro vem... Eu tenho total confiança nele. Não me preocupa nada, porque sei que nada foi deixado ao acaso, ok? Eu tenho plena confiança no Flávio. Eu travo onde tenho que travar, eu acredito que o carro chega ao fim, nada disso me preocupa quando eu estou a fazer corrida. E isso é muito importante. E depois temos o filtro de ar, trocou-se uma vez. Depois é a estadia, as deslocações. Pronto. Eu tenho o meu outro lado, levamos nós o próprio carro. Sim. E basicamente quantas pessoas estão na box que são mesmo necessárias? Estou a falar depois dos convidados, das vendedoras e dos amigos, mas para imagina que... Pessoas que mexem no carro. Sim. Estamos a falar de 2 pilotos, estamos a falar de 2 mecânicos e uma pessoa que não faz parte da equipa, mas que deu-me bastante o seu cunho na ajuda da deslocação do carro,
a acompanhar-nos, que é um grande amigo nosso, mas que não faz parte da equipa, mas que, olha, que participou mais do que os outros. Não que os outros tenham participado pouco. Pois. Ele é que, com o interesse dele, acabou por estar mais presente, por gosto. Mas basicamente estamos a falar de, sei lá, de 5 pessoas. Exatamente. Agora, se me perguntares quantas pessoas é que estão lá na nossa tenda, se calhar no pico, eu diria, provavelmente, 15 a 20. Pois. Há sempre os convidados, os amigos, a malta que aparece. Sim, esse tipo de coisa. família, os meus Sim. próprios filhos também estiveram lá, os Sim. filhos também do Flávio, e chegamos a fazer uma festa de aniversário lá no final, temos a fotografia do grupo. Por exemplo, Vila Real, alugamos uma quinta, uma casa. Estávamos lá, vou dar um número, espero não me enganar por muito, mas provavelmente 15 a 17 pessoas lá dentro, Pois. 12, 15, e aquilo é uma festa, pronto. Exatamente. E é isso também me deixa bastante contente, porque eu vejo pelos outros, nós vemos também a nossa casa, não é? As pessoas estão contentes, estão ali com gosto, todos nos damos bem, e isso acaba também por ser uma grande fatia do gozo final, não é? Da satisfação, porque Sim. só ir ali fazer a corrida corre bem, tudo bem, corre mal, temos ali chateados. Ali não, é uma festa. E acaba por nos dar força também. E nós acabamos por querer desempenhar, não só por nós. Pois, porque quem lá está Também também. para dar também a alegria. E sentimos essa força. Eu, pessoalmente, sinto muito essa força. Quer dizer, mais que a paixão, porque falaste há bocado, mais pela paixão de tudo o que tem volante e pedais, é também, no fundo, um fim de semana que fazes com a tua família, entre aspas, não é? Com aquele grupo que se junta durante este fim de semana, ou seja, retiras também prazer daí? Sim, claro que sim. Eles sabem disso, eu já disse várias vezes. Para mim, chega a ser quase, não vou dizer o mais importante, mas eu gosto muito de conduzir, não é? Gosto muito de competir. Para mim, uma competição, estar ali e não haver competição aguerrida, foi, eu depois também posso falar sobre isso, que também senti um pouco, o companheirismo. Nós no Algarve, eles ficaram nos apartamentos lá no autódromo. Os meus pais têm apartamento em Portimão, mas eu disse logo aos meus pais, eu não vou jantar com vocês, eu tomei banho, arranquei, fui para lá, estive lá com eles à noite. Porque gosto, e nós falamos e revemos as imagens, e eu falo com o Francisco, como normalmente ele faz sempre a segunda corrida, eu falo com ele e passo informação e tento ajudar. Não sei se ele precisa de ajuda ou não, mas o gajo fala sempre demais, não é? E acaba sempre por falar. Mas tento sempre, olha, usa esta estratégia, faz isto logo ao início, tente tentar explicar o comportamento do carro, o que ele não pode fazer, e acaba por tentar ajudar, porque ele também está a crescer, não é? Ele é mais novo que eu, e a minha margem de progressão, eu tenho consciência que eu já não vou progredir mais. Pois. Agora, ainda não cheguei, foi lá. Quando eu chegar lá, eu sou o primeiro a saber, mas eu ainda não cheguei lá. Portanto, eu antes de pensar que não vou progredir, tenho que primeiro chegar lá, ainda não cheguei. Exatamente. Quando eu chegar, eu vou saber. Sou o primeiro a saber. Mas pronto, e isto tudo, eu ir para uma pista que não seja um campeonato competitivo, fica-se um bocadinho, pronto. E eu senti, nós não éramos muitos carros, nós chegamos no máximo a ser 7 ou 8 carros, a primeira época, mas a classe AM, nós, mesmo sem experiência, a única experiência que nós tínhamos era preparar carros para track days. Pronto. Sim. Eu penso que na classe A, há bocado estive a ver as classificações, mas entretanto perdi, mas eram 3 na classe AM, não é? 3 carros. Nós éramos 3 na classe AM. Supostamente 6 pilotos. Sim, depois havia a classe Pro, que eu penso que chegaram a ser 4 ou 5, já não me lembro. Eu acho que estava 4-3 ou 5-3, mais ou menos. Pronto. E pronto, e o carro, pronto, eu posso dizer, o nosso carro, tirando o nosso, e o do Eduardo Leitão e do Gonçalo Inácio, que foi feito na TRS também, atenção, esse carro foi feito na TRS também,
Depois, a assistência não foi dada pela TRS durante o campeonato, mas o carro foi feito na TRS. Eram os carros mais rápidos. Ponto. Sim. Sem faralho. Sem faralho. Isto aqui, eu juro aqui, eu estou completamente com a consciência tranquila. Aquele carro foi explorado dentro do regulamento ao máximo, mas quando eu digo ao máximo, não se pode mexer no motor nem nos internos, não é? Pois. Mas tudo o que foi possível fazer, nós fizemos. Menos o peso. O peso podíamos ter tirado mais 20 ou 30 quilos, mas não quisemos estragar, entre aspas, mais o carro. Porque aquele carro, praticamente, foi preparado, mas não foi estragado. Pronto, não se andou a tirar, a raspar aquela proteção que o carro tem, não sei o quê, não se chegou a tanto. Mas era dos carros mais rápidos. E eu cheguei a um ponto, pá, não estou a dizer que os outros são lentos. Estou só a falar em números. Quando nós estamos 2 ou 3 segundos por volta mais rápidos do que o segundo melhor da classe AM, logo na primeira corrida tu ficas assim a pensar, fogo, o que é que eu estou aqui a fazer? Pois. Pronto. Então comecei a virar os olhos para a Pro. Pronto. Exatamente. Onde é que eu vou buscar motivação? E a gente andou a competir contra os gambuzinos, que é verdade, porque ficar à frente do carro da Pro é exatamente igual ao litro. Pois. Igual ao litro para nós. Mas eu tive que ir buscar motivação a algum lado. Sim. E quando nós temos o Batina, temos um Eduardo Leitão, que eu não sei se vocês conhecem, e temos um Gonçalo Inácio. O Eduardo Leitão, que já ganhou muita coisa, um Gonçalo Inácio, que foi campeão dos Picanto, e andou já em fórmulas, e catrams, e karts, e rampas, e pardais ao ninho. A gente... O que é que eu estou ali a fazer? Não estou ali para competir, então a gente começa... Então, olha, vamos nos medir. Vale o que vale, para mim, é para o ego, pronto, basicamente. E essa parte foi a parte que eu tive foi mais interessante e mais prazerosa, foi avaliar-te, quanto piloto, perante as referências que estão lá, não é? Sim. Pronto. E basicamente foi isso. E agora resumindo mais ou menos como é que foi a época de 2022, portanto, já aqui falaste um bocado, mas uma avaliação em relação às tuas expectativas e àquilo que realmente se passou. Pronto, eu falando em resultados, eu penso que foi, para mim, no meu caso, nas minhas corridas, foi sempre em crescente. A primeira corrida arranquei de segundo, da geral, da Civics, cheguei a estar na frente por ultrapassagem, e depois aquela situação das paragens, das retomas, pronto. Na BIS, com um bocadinho de ser um bocadinho naif, eu tirei a minha lição daquela corrida, pronto, tirei. E mudei. E corrigi. Mas não ganhei por mérito. Ponto. Não ganhei a geral por mérito meu. Mérito de ser naif, tipo de coisa, mas pronto. A segunda corrida foi Vila Real. E Vila Real, dito pelo nosso chefe de equipa, o que ele nos disse foi: pá, façam o vosso melhor, trazer o carro inteiro. Pois. Pronto. E dentro de estar deslumbrado com a pressão de não cometer erro e desfrutar, não é? De uma maneira competitiva, nós fizemos pronto, conseguimos trazer o carro para casa, fiz outra vez segunda à geral, a geral e primeiro na AM, e pronto, e o carro veio inteiro. A partir daí, pronto, o que eu disse ao meu amigo Parra-chefe foi: pronto, olha, a partir de agora trouxe o carro inteiro em Vila Real, agora deixa-me andar aqui um bocadinho à vontade. E disse a ele que ia entrar com tudo. E pronto, e a partir daí não aconteceu logo no Estoril, por causa de um problema técnico nosso, porque por acaso foi a única que decidimos ser o Francisco a se fazer a primeira corrida,
Pá, só que pronto, perdemos um bocadinho ali na box, ele perdeu-se ali um bocadinho, então quando quis entrar no pit lane estava fechado. O que é que Pois. acontece? Saiu das boxes. É o último. E pronto, e depois, quando foi a minha corrida, nós começamos sempre, partimos sempre do resultado que acabou a outra corrida. Pronto, e eu tive que estar Sim. a recuperar e ainda recuperei outra vez para o P1, que era o Eduardo, mas já não tive tempo, já não deu tempo. Fiquei Pois. a, sei lá, 3 ou 4 segundos, Hum. já não consegui. Tive pena, pronto. Nós fizemos a volta mais rápida, estávamos mais rápido, pronto, estava tudo ali certinho. Tínhamos feito a pole, só que ele lá não entrou no pit lane. Pois. Depois fomos para o Algarve. Pronto, Já, para o já agora, Algarve. peço desculpa, vamos aqui voltar a Vila Real, puxando até ao outro podcast que fizemos. Ah, qual é a sensação de correr num circuito como o de Vila Real? Para já um Ah, circuito citadino, que eu penso que, não sei se foi a tua primeira vez, não, mas... e outra coisa, outra dimensão, que é o público. assim, circuitos citadinos, pá, só se foi nas brincadeiras que a gente faz aí na estrada, passar no meio das vilas e não sei o quê, um bocadinho mais depressa. Não, é assim, é perigoso, ponto. É, porque ali não há margem. A berma ali é encostar o carro com mais força ou com menos força aos rails, pronto, ao muro, à vedação. É mais estreito do que se possa pensar, pelo menos dentro do carro parece, não é assim muito largo. Estamos a falar de sítios em que passam 3 carros, Pois, mas nós contamos a ultrapassar, deixamos margem para um lado, margem para o carro, o outro margem para o outro. Aquilo é tudo muito, muito próximo. Agora, é uma adrenalina brutal. Epá, parece tudo muito mais rápido. A curva mais rápida eu não me lembro agora do nome da curva, mas é curva, que tem o nome, é curva São Mateus. Pá, nós chegamos ali entre muros ou entre vedação a 200. E aquela curva dizer que é a fundo. Epá, se quem diz faz, eu gostava de ver, pois, mas o meu psicológico disse sempre para levantar um bocadinho. Então o que eu fiz foi fazer tipo, levantar a 60% de gás e depois voltar outra vez a calcar. sim, Mas dá para fazer a fundo, epá, mas não se vê o final da curva, só se vê que a gente vai bater. pois, Pronto. Mas é uma adrenalina e o público é uma experiência única. Eu não sei explicar. Nós nos circuitos no AIA ou no Estoril, nós não temos ninguém nas bancadas. Ou então só está tudo concentrado numa, que eles sim, fecham os acessos às outras. Epá, ali está pessoas encostadas à vedação, estão pessoas nas bancadas o dia todo. Não é só uma corrida. A nossa pois, corrida até se calhar é menos interessante para as pessoas. Mas estão lá e vibram e gritam e aquilo é uma sensação única. Não se tem mais lado nenhum. O panorama automobilístico em Portugal não nos permite, numa pista, num circuito, como o Estoril ou como a AIA, ter aquela moldura humana. É impossível. É sim. impossível. Uhum. É impossível. Devia de haver pelo menos mais dois, o da Boa Vista. Devia de Vila de haver. Conde? Sim, devia de haver. São mais perigosos, são. Pode haver acidentes mais graves, pode. Aquilo é Sim, complicado, pá, mas o povo quer. Aquilo é a prova que o povo quer. O povo vibra com aquilo. Há pessoas a levarem cadeiras, a guardar lugar, chapéus de sol e tudo, bancadas improvisadas, e há andaime improvisados para estarem lá e guardam o lugar e fazem a festa o dia todo. Aquilo é impressionante. uhum. Aquilo é mesmo de ir lá. Quem não conhece, quem nunca foi, é de ir. É muito giro. Uhum. É muito giro. Pronto, Tem muita vida. eu tinha essa porque percebi na conversa que tu gostaste bastante desse circuito. Mas pronto, ias a falar então da quarta prova, que era Sim, no Algarve? sim, o AIA, pronto, o AIA já nos correu tudo sem problemas, não é? Foi complicado sacar uma volta. Eu até tenho a volta que fiz de quali gravada. Epá, e foi uma volta muito estressante porque nós já tínhamos o melhor tempo, mas não, sabes quando a gente tem aquela sensação que foi aquele tempo, mas conseguimos fazer melhor. Sim, Só que porque apanhamos um carro mais lento, porque não sei o quê, porque aquilo vai tudo lá, são quase 40 carros.
ao barulho, Hum. se a malta não se respeita, estraga-se as voltas uns aos Sim, outros. apesar de ser um circuito grande e largo para Não, o tipo de mas carros. eles não têm noção. Eles estão a fazer uma volta de arrefecimento e não saem da linha. Quer dizer, aquilo há muito amadorismo ali. Sim, Pronto, é esquisito. Há uns que estão muito bem, mas há outros que não têm noção. Pronto. Uma trajetória, uma linha, quer dizer, um gajo passa ali a 150, está um gajo a pastar a 70, 80, quer dizer, pois. não dá, quer dizer, é impossível. Saía, devia sair da linha de corrida, não é? No mínimo. Mas pronto, mas consegui fazer uma volta, só que estava a ser pressionado por um carro que em algumas partes da pista era mais rápido, tinha slicks, e eu apareço na câmara a fazer sinal tipo, espera aí, porque a tua volta está estragada, mas a minha ainda não está toda estragada, não é? Sim, sim, sim. E depois ainda tive que deixar passar o Lotus por fora e retardei a reacelerar o carro, mas mesmo assim consegui fazer um bom tempo e saímos da pole. Pronto, e foi uma corrida que também não foi muito respeitosa, porque houve ali um procedimento de arranque que é é uma partida largada. A malta não se respeita, aquilo supostamente só podemos acelerar quando os semáforos apagam. Pois. E há ali malta que estava 2 filas atrás de mim e apareceu ao meu lado quando o semáforo apagou, quer dizer. Sim. A pista também é bastante Pronto. larga, não é? A malta Isto aproveita. deu aso, eu disse que ia me manifestar e esperei pelo briefing da última prova no Estoril e à frente de toda a gente, pá, tive que chamar os bois pelos nomes e tive que apelar ao bom senso da malta, porque nós estamos ali todos a gastar dinheiro, estamos ali para competir, mas caramba, pá, qual é o gosto que me dá ganhar uma prova com batata? Sim. Não dá gozo nenhum. A mim não me dá gozo nenhum. Se calhar alguns dá, alguns estão lá só pelo caneco. Pois. Mas a mim não me dá, sinceramente não me dá gozo nenhum. Deus me livre andar a fazer batata só para dizer que ganhei, não é? Claro, claro. E pronto, pronto, tirando isso, agora é que também queria aproveitar para revelar aqui a intenção da equipa. Houve algumas coisas que se passaram que eu não vou falar, não quero estar a lavar roupa suja, mas que o promotor da Civic não teve menos bem. E no início, durante e no fim, e nós como equipa decidimos que não vamos, apesar de termos subido à Pro e deixarmos que tínhamos condições para defender e poder levar também o título da Civic Atomic Cup Pro, decidimos não vamos participar deste ano na Civic Atomic Cup. Estamos a reunir ainda budget, mas a intenção será fazer outro tipo de campeonato. Sim. E já agora diz-me uma coisa, falas muito no teu S 2000, andas no Honda Civic, é coincidência ou é mesmo uma paixão pela Honda? É assim, eu não sou um fanático da Honda, ok? Eu não sou aquele que diz que onde é que é bom, onde é o melhor e os outros não prestam. Não. Eu, para mim, um carro bom tem que ser elogiado. Pronto. Eu gosto muito de um Lotus, gosto muito do chassi do Lotus, para mim é dos melhores carros. Gosto muito Há carros que eu não gosto, que foi uma desilusão, mas o meu S2000, para mim, não é dos carros mais potentes, mas pensando na vertente handling, pensando na vertente de travagem, caixa de velocidades, o prazer é enorme. Para mim, é um dos carros que me dá mais prazer conduzir. Sim. Não é um carro fácil, não é? Há muita gente que diz que aquele carro é falso, não é? Muita malta teve acidentes. Eu tive um acidente com um, eu, por acaso há bocado disse que queria falar, foi no ano seguinte a ter ganho o Verde Pino, fui fazer o Rally de Inverno, e a rampa de Figueiró dos Vinhos, que eu sempre tive muito respeito, eu captei o meu carro lá. Mesmo por causa desse problema das subidas, sei que eu referenciei isso. Fizemos uma subida, aquilo era inverno, era de dezembro ou janeiro, já não lembro. Fizemos a subida de dia, tinha chovido nessa noite e já havia partes secas molhadas. E depois a segunda subida foi à meia-noite.
Pronto, 0 graus. Uma rampa que há zonas que nunca apanha sol. Pois. E a minha obrigação de fazer o mesmo tempo ou muito próximo estava lá. E eu estava concentrado. Pá, mas ainda hoje me perguntares o que é que eu fiz de errado, o que é que eu fiz, eu tive acesso ao vídeo que eu estava a filmar, não se vê muito bem, mas eu não consigo, continuo sem perceber, porque não sei o que é que estava na estrada, mas sei que o carro fugiu-me de 2 ou 3 metros e quando eu fui pescar, Já foi pá, o suficiente. bati na encosta, bati com a roda do lado de trás do lado direito e a partir do momento em que eu bati, pronto, o carro desapareceu-me das mãos, o carro levantou voo. Pois. Foste um passageiro. Andei ali a ver fogo de artifício e pronto, e às voltinhas, em cima do rail, vai para lá, não vai, vai para lá, não vai. Sim. Pronto, por acaso não foi, ficou só metade. Pronto, e depois fui ter um acidente quando saí do carro. Quando eu me levantei, não sei o quê, dei 2 passos para trás para me equilibrar, bati no rail e fui eu que me baldei lá para o outro lado. Foi. Tiveste 2 A dizer, acidentes. vê lá como é que eu estava. Mas sempre consciente do que é que estava a acontecer, não, e não fiquei traumatizado. Ok. Mas foi o virar de página. Ok. E este S2000 que tens é road legal ou é só mesmo para track days? Tem que ir de reboque? O S que eu na altura, eu guardei o carro sem saber bem o que é que ia fazer, porque reparar era impossível. Só que eu estava um bocadinho afeiço, como é que é de explicar? Sempre foi um carro que eu quis ter, e quando eu tive, sabes, aquele carro que está na garagem e que tu, será que está mesmo lá? E vais abrir a garagem outra vez? É pá, Tá. é meu, é o carro que eu Exatamente. sempre gostei, pronto, eu adorava aquele carro, e adoro. Pois. Mas já estava a caminhar, ou seja, nós estávamos inseridos num grupo, pronto, e eu sou muito competitivo, eu não gosto de andar atrás, então eu estava já a meter coisas no carro. Já estava a entrar para um caminho que aquilo já estava a começar a ser um bocadinho pesadelo andar na estrada. Já estava com coilovers, já estava, pronto. E eu, quando pensei o que é que vou fazer, eu fiquei com a mecânica toda do carro. Eu tenho motor guardado, tenho caixa de velocidades guardada, guardei a parte da suspensão, mandei reparar todos os coilovers, guardei as barras, guardei admissões, pronto, guardei tudo o que era de performance. E pensei assim, vais outra vez entrar por esse caminho? Não. Então fui à Inglaterra, ainda se comprava carros bem, pá, e trouxe um S2000 por 4.800 euros, Sim. com 270 mil quilómetros, veio a rodar para cá, já bateu uns milhares na pista, pá, e está aí para as curvas. Está aí para as curvas. Então, E pronto, e então agora tem não fui, volante eu então vou do dar lado à direita. olha, sim. Pá, mas olha, sabes que eu estava um bocadinho inseguro. O meu carro dia a dia é um carro elétrico. Pois. E eu começava a pensar assim, este gajo agora, quando eu for para os fins de semana de corrida, estou tramado. Passo ali uma sessão só para me habituar à porra da caixa outra vez. Pois. Em vez de andares para a frente, estás sempre a andar para trás. Epá, não sei explicar. Não, não é bem assim. Não é bem assim. Apanhas rápido Sim. e a caixa à esquerda, o volante não tanto, porque em pista o nosso enquadramento é diferente na estrada, não é? Hum. A caixa tens que É ter verdade, bem presente. é isso todo pormenor, que a caixa também é do sítio, Sim, é do outro lado, exatamente. pronto. É onde eu, como é que é de explicar? Se eu tiver a ser mais lento, é onde eu estou a perder por falta de confiança. Para não querer errar, para não querer falhar as passagens. As passagens nunca são tão rápidas porque não é um movimento natural que estamos habituados, não é? Mas, mesmo assim, não. O carro foi projetado com o volante à direita. O carro é japonês. Portanto, o Pois. facto de estar com o volante à esquerda já está adulterado. Isto é como os catrams. Eu não sei se sabes, mas os catrams ganhadores normalmente são de volante à direita. Normalmente. Pois. Pela distribuição de peso. Uhum. Normalmente. E o S2000 foi projetado para o volante à direita. E só abrires o capô e fores ver como é que está a disposição das coisas com o volante à esquerda e com o volante à direita, está ali muita coisa diferente. Sim. O motor está no mesmo sítio, não é? Sim, mas Está com o mesmo. Mas depois vais ver, servo ao freio, bateria e não sei o quê. Já estamos a falar de coisas, já estamos a falar aqui de bastantes quilos. e acaba E por. não é a mesma coisa.
E uma coisa, quando eu trouxe o carro logo a conduzir para cá, o que eu notei foi, normalmente eu chegava às rotundas e aquela porcaria punha aquilo logo a lavrar e o carro não me estava a descolar com tanta facilidade. Eu pensei, pá, que raio de pneus são estes? Mas eu andava de intermédios, andava com toys 888 e fazia. E o que é certo é que é a distribuição de peso. O carro está mais eh, lapado, a tração é melhor também. E, portanto, eu não acho que seja assim tão mau, sinceramente. Só que nós, como não devíamos fazer muito mais quilómetros para nos adaptarmos mesmo à caixa, isso, e uma sessão de track day, pá, passa Sim. meses sem andar, ou 2 meses e depois vai andar, não pode começar logo a javardar logo, porque pode acontecer algum contratempo. O gajo tem que estar ali primeiro, vai aumentando o Sim. ritmo e tal, vai percebendo se a coisa está a sair bem. Pronto. Falaste aí há pouco da questão dos promotores e pronto, deixaste aqui em aberto a hipótese de irem para outro campeonato. Isto voltando à mesma conversa, sem estar a querer lavar roupa suja, não é por aí, mas pensa nisto de uma forma positiva. Como é que tu achas que está neste momento esta toda a questão dos promotores e da divulgação e de mesmo estas provas de automobilismo amadora conseguirem furar um bocado a bolha daquele grupinho de amigos que é essencial. Mas vocês, enquanto equipa, têm planos para tentar furar essa bolha ou como é que é? Ou é muito difícil? Eu vejo, Sabes, desculpa, eu não sei, vocês têm a Race Plus, que eu agora não me recordo do nome do responsável, já vi uma ou duas é, entrevistas, ele é parece o ser Nuno Deus. exatamente, parece ser uma espécie de parceiro de média. Achas que passará por aí, por exemplo? Não, ele é o nosso, pronto, ele é o nosso Relações Públicas e tentar arranjar patrocinadores, essas coisas fazem o Sim, contacto. Por exemplo, o nosso carro esteve exposto no stand da Honda, na Abrunheira, até vai lá estar até o final da semana, se não me engano. Ele como trabalha no grupo Santagal, sim, abre-nos estas portas. sim, Pronto. Ajuda, não é? Conhece as pessoas, pede autorizações e nós acabamos por dar assim um destaque aos patrocinadores que estão no carro. Interessante, não é? Para quem entra no stand, vê, pronto, por muito que tente já olhar, capta sempre lá as marcas que estão expostas. Só que nós deparamos com uma situação que é caricata, que é o promotor tem interesse em que haja muitos carros inscritos, certo? sim, Para elevar o seu troféu ou a sua competição. Mas pouco nos ajuda na angariação dos euros que nós precisamos para pôr lá os carros. sim, Eu não entendo. Nós demos por nós a fazer muito mais do que o promotor deveria estar a fazer nas nossas redes sim, sociais. Quer dizer, não está certo. Eles têm que fazer a parte deles e têm que fazer o melhor possível para nos também ajudarem a nós, porque senão as coisas morrem. Ou morrem ou não evoluem, não é? sim, Porque isto não está fácil. E nós não nos podemos esquecer que estes carros que consomem aquela coisa, aquele líquido estranho, não é? Aquela gasolina, aquela coisa altamente poluente, pois, há marcas que já não se querem vincular a isso. E cada vez vai ser mais difícil. Cada vez vai ser mais difícil. Porque nós também não temos nenhuma solução que seja clean, como são claro, carros elétricos e não sei o quê. Não há nada, quer dizer, isto a tendência é para morrer. sim. Os combustíveis E nós sintéticos ainda deverão levar tempo a chegar a todas as categorias, principalmente aos amadores, de certeza. quer dizer, nós ficamos um bocadinho desiludidos com a promoção do troféu, quer a gente quer não. Sabemos que foram vendidos mais alguns kits. Provavelmente vai haver mais carros para o ano. Provavelmente. Mas pouco foi feito. E que credibilidade aqui está? Uma pessoa que vai gastar dinheiro, não é? Vai Sim. comprar o carro, vai preparar o carro. Então, mas é isto? Então,
A pessoa sente-se ali um bocadinho abandonada. Uhum. E estamos um bocadinho descontentes com isso e com o que se passou também na parte final. Nós achamos que fomos competentes, nós achamos que fizemos um excelente trabalho com uma equipa sem experiência nenhuma, zero. Eu posso dizer, Rui, que logo, sabes como é que começou o nosso fim de semana no Estoril? Na primeira prova logo, mal eu saí para a pista, na segunda volta o capô saiu disparado e partimos o para-brisas a 200 Pois. km/h Uhum. no final da reta da média. Foi assim que começou o nosso fim de semana. Sim. Portanto, estás a ver. Com os olhos Eu todos pensei postos em assim, vocês e. eu tenho isso filmado, é assim. Eu não Pois. me assustei, mas quando vi o vídeo eu arrepiei-me. Pois. Eu não conseguia ver. Tive Uhum. que olhar, pronto, olhar pela berma e não sei o quê, pronto, para manter o carro direito. Uhum. Mas ao final de 1 hora e meia, o carro estava pronto a correr. Sim. E agora perguntas, como é que é? Ou um sábado, um fim de semana, é tramado. Epá, Pois, mas como é que se vai arranjar uma peça de a gente substituição tão consegue. importante, não é? Por acaso, tínhamos um segundo carro lá, que serviu de dador, mas arranjamos a empresa que o foi montar ao autódromo, Sim. porque nós conhecemos, e também depois tivemos que dar o destaque, que é a RJ Vidros, tivemos que Pois. dar o devido destaque. Claro. Estavam lá, e o carro estava pronto para fazer os 300 km. Sim, 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 A sim, sim. malta até ficou parda. E foi um erro nosso, um erro de amadorismo. Não Pois. pusemos os grampos no capô. Pronto. Aquilo a primeira volta não abriu porque eu não estava a dar tudo. Mas Quando foi a aquilo na segunda segunda volta. volta já estava a dar tudo. Pronto, aqueles 10 ou 20 km/h Uhum. foi suficiente. Eu nem me apercebi de nada. Se o carro tivesse mexido um bocadinho, eu até tinha percebido. Mas, Sim. portanto, e a primeira corrida também houve toques no carro. O carro ficou um bocadinho marcado. Não foi comigo, foi com o Francisco. Mas pronto, tirando isso, a partir daí foi clean. Foi imaculado até ao Pois. fim. Uhum. Foi Mas imaculado. não tendo aqui, porque também não entrar em polémicas, mas não achas que a questão da divulgação não tem a ver só com o vosso promotor, mas também com o promotor dos outros campeonatos? Porque eu tenho um amigo que corre no campeonato, penso que é os Legends, acho. Sim. Agora não sei, e ele diz-me, mas ele já me confessou, mas vou arranjar patrocinadores para quê? Eles nem sequer abrem não divulgam, não abrem as bancadas ao público. Pois, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Para termos uma ideia, um track day num dia, ou seja, que não seja de inverno, que seja ali de maio, bem organizado, eu diria que por vezes mete mais gente no paddock Sim. do que um fim de semana de corridas. Não mete mais gente, mete o mesmo. Portanto, se houver assim competições com aquelas motorhomes, pronto, que enchem aquilo tudo, parece Sim, que está muita gente, mas é só, é só, é é só. só caminhão que está ali, não é? Pois. Mas as bancadas continuam vazias. Porquê? Não há promoção, não há canais que passem. Por acaso a ANPAC agora usa o circuito de câmaras e faz live streaming. Mas não há aquele acompanhamento. Depois, outra coisa que eu me deparei, por isso é que eu também comecei a que se lixe, temos que ficar à frente da malta toda. Porquê? Porque eles só entrevistam o campeão. O campeão, desculpa. O que venceu à geral. Sim. E só passa em canal, na SIC Radical, ou no Motores, ou na Sport TV, a entrevista dos que ficam em primeiro. Portanto, nós ficando em primeiro da classe AM não nos dá destaque nenhum. Sim. Daí a luta também para ganhar à geral, para que nós sejamos os entrevistados. Uhum. Para podermos dar destaque aos patrocinadores, que às vezes eles cortam e não dão, mas pronto, não Pois. interessa. Mas para aparecer, não é? Mas essas entrevistas, se calhar, até estás a falar de todo o fim de semana, dentre os vários promotores Não, que normalmente disputam. é quem faz o acompanhamento. Eu nem sei bem quem é a entidade. Tem a ANPAC que faz e depois disponibiliza para os canais, percebes? Sim. Eles pedem, Ok. pá, tens aí alguma coisa, nós vamos passar a peça só para a gente pôr aqui entrevistas. Eles disponibilizam. Mas acaba por ser a entrevista oficial. Sim. Não, o que acontecia do nosso promotor era com um telemóvel a filmar-nos. Então, o que é que tens a dizer da corrida e deste fim de semana? Só isto. Pois. E depois que passava só na rede social deles. Sim. Que se tivermos azar, estão meia dúzia a ver pá, não é suficiente. Percebes? Uhum. Isto não ajuda. Pá, e foi isso Ah, tudo que nos e, levou.
pronto, Sim. porque o percurso natural era, nós agora, foi sempre o que eu disse ao Flávio, da TRS, foi, pá, ok, pá, fazemos mais uma, pá, tentamos ganhar a Pro e fecha-se o ciclo, porque até para mim não há mais paciência, não há mais pachorra. Sim. Epá, está bem, mas pronto. Mas a coisa agora acabou mesmo mal de todo e basicamente estamos a reunir esforços e vamos seguir o caminho que eu teria apontado a seguir, que é preparar mais um pouco o carro e atacar a classe dos Legends, pronto, Sim. dos Super Turismos. Vamos andar de slicks, vamos andar com eletrónica, vamos andar com coilovers Sim. e vamos tentar rodar 5, 6 segundos mais rápido. Então têm mais liberdade na preparação do carro, é? Vamos subir sim, é quase carta verde. Não é tudo, pronto, não podemos Sim. pôr um turbo. Pomos um turbo, já passamos para a classe super extra, porque o carro nunca teve turbo e agora tem turbo, pronto, que é um S2000 que anda lá, turbinado. E essa é a evolução, pronto, que eu gosto, porquê? Porque vamos subir na cadeia alimentar e vamos poder lutar com outros carros mais rápido, pronto. Para ver se conseguimos aparecer mais. O carro fica logo extremamente rápido. Aliás, aliás, não, eu no AIA, não sei, mas eu por 2 ou 3 vezes fiquei em primeiro dos Super Turismos. E os Super Turismos, estamos a falar de carros, por exemplo, Clio 2000, Civic Type R, bem, não sei os outros. Estamos a falar de classe 2000, mas com afinação livre. Já pode usar slicks, já pode usar outro sistema de travagem, já pode usar coilovers, já pode usar eletrónica. Estamos a falar com carros facilmente, por exemplo, um Type R igual com mais de 40 ou 50 cavalos. E nós estávamos a ficar à frente dessa malta. Às vezes. Portanto, a evolução natural era por a mesmo equipamento e trepar, andar um bocadinho mais lá à frente. Sim. Já agora, fazendo aqui um bocado de publicidade também aos vossos patrocinadores e a quem proporciona isto, eu sei que o Flávio não está aqui, parece que será o dono da TRS, mas fala-me um pouco da TRS, o que é que eles fazem? Eles preparam carros exclusivamente? O que é o core business da empresa? A TRS é uma oficina de preparação. É uma oficina onde os amigos iam, ok? Sim. Pronto. Começou assim. Agora cresceu mais um pouco, mas acaba por ser uma oficina pequena que maioritariamente lida com carros japoneses. Okay. Mas também vão lá lotes, também vão lá outros tipos de carro. Mas maioritariamente carros japoneses, pronto, e outros trabalhos, porque o dinheiro não cai do céu, não é? Claro, exatamente. Mas posso dizer que o background do Flávio, ele sabe, ele sabe trabalhar, ele sabe desempenhar a função de torneiro. Se a malta não sabe o que isto quer dizer que se for preciso projetar uma peça. Eu sei. Eu sei porque eu aos 15 a 6 anos também andava agarrado a um torno na escola. Sei o que é torno engrezador, eu sei o que é isso. Ou seja, e depois também tem uma pessoa que até projeta em 3D, pronto, e é interessante. Eu achei logo essa parte muito interessante, logo quando o comecei a conhecer, porque é uma base. Pronto. Há malta que não sabe o que é que nunca vai saber fazer, nem sabe o que é que tem que ser feito. E ele tendo esse conhecimento é uma mais-valia. Depois, abre uma caixa de velocidades, mete um autoblocante numa caixa de velocidades, desmonta o motor, refaz o motor, monta o motor, sabe afinar um carro, faz as etapas todas e sabe como fazê-las e sabe se estão bem feitas, sabe o que é preciso. A única dúvida que ele tinha era opor-se à prova se conseguia dar conta do recado, a parte da afinação, isso tudo. E para mim não foi surpresa, para mim foi um constatar de factos e
Ele realmente é inteligente, tem bastante know-how, sabe o que está a fazer, sabe o que não deve fazer. Pois, Epá, modéstia à parte, eu fui sempre dando o meu feedback, não é? claro. E nós seguimos sempre no caminho certo, seguimos sempre no caminho mais rápido e viemos sempre a crescer. Eu posso dizer, olha, não, não. Normalmente a gente fez os track days no estúdio com aquele carro, havia a variante. E por não sei porquê, puseram a curva do tanque em todas as vezes que fomos lá. Não sei porquê. Pronto. Pois, Mas nós sabíamos o que é que o carro fazia com a variante, com a curva do tanque não, mas fomos experimentar. Posso dizer que com a curva do tanque, pá, a gente tinha feito um 59,9, mas normalmente andávamos ali em 2,03, 3 décimas, né? 2,0 e 3 décimas. Pá, fizemos a última corrida 59,3. pois, Tiramos um segundo. À base de afinação, fomos sempre melhorando. No Algarve estávamos a rodar um segundo e meio mais rápido que os outros. pois, No Estoril, agora na última prova, pá, posso dizer, na minha corrida, quando eles conseguiam fazer o mais próximo era um segundo e meio. Por norma, 2 segundos mais lentos. E nós acabamos, pronto, o carro ainda tinha mais potencial. Eu acho que conseguia sacar mais ali qualquer coisita, mas já está, pronto, estávamos praticamente no limite já, pelas referências que tínhamos, de pois. pilotos consagrados. Atenção, pronto. Para mim, Uhum. os pilotos que eram a minha referência ali era Eduardo Leitão, volto a dizer, Eduardo Leitão, Gonçalo Inácio, e o Batina apareceu depois. Pronto. Uhum. Mas o Eduardo Leitão e o Gonçalo Inácio, por eu saber que o carro estava tão bom quanto o nosso. Ok? A nível de potência, a nível de andamento, ao início estavam muito iguais. Depois as afinações, cada um seguiu o seu caminho. Pois. Mas isso, que é muito importante. Digo-te já, posso dizer, com pressões no Algarve, consegue-se sacar um segundo a 2. Só com pressões. Sim. Nós testamos em pista isso. Uhum. E então, e este foi o primeiro projeto, a TRS prepara carros, mas foi o primeiro projeto de preparação para pista ou Foi a por exemplo, primeira a preparação aventura. para campeonato? Sim, num campeonato, uma coisa mais a sério, foi. Sim, O resto tinha sido track days, pronto. Track days, ok, preparação. Pronto. A única experiência que nós temos é que normalmente os carros chegam sempre ao final do dia. Nós costumamos ir, quando tínhamos mais tempo, íamos muito a Espanha, Monte Blanco, por ser mais barato, porque nós gostamos muito daquela parte que é, em vez de ser sessões, ser open pit lane, ou seja, por exemplo, imagina, das 10 até à 1 não para, depois ok, das 2 até às 6 não para. Pronto, nós gostamos muito disso porque, pá, entramos, saímos, a malta vai connosco, faz uns penduras, a gente vem, deixa, para, come qualquer coisa, mete gasolina, entra outra vez e não estamos sujeitos àquele stress das sessões. sim, Estamos ali sempre estressados e depois a sessão é interrompida porque o carro parou para não sei o quê, depois já só andamos 10 minutos dos 25. Epá, depois e tem que se esperar outra vez, estar a estragar, a gastar montes de dinheiro, porque se gasta-se muito dinheiro a fazer um track day. As pessoas não têm noção, quer dizer, não têm noção, eu posso dizer a noção dos custos, mas se o carro for num caminhão, estamos a falar sempre da volta dos 200 euros. E o caminhão tem que ter carros suficientes para se justificar. Pronto. exatamente, Depois temos os gastos de combustível. Posso dizer que em Espanha derrete facilmente 90 litros de gasolina. Porque aquilo é o dia todo, a gente pois. vai andando. Pronto. Pastilhas, Já agora, normalmente, desculpa lá, não fixei qual é a pista em Espanha, costuma dizer? é Monte Blanco. Monte Blanco. Fica onde? Fica antes de chegar a Sevilha, para aí uns 30 quilómetros de Sevilha. Quem vai de Vila Real de Santo António Ok, para Sevilha. E depois há outras também. A Ascari agora está um bocadinho mais complicada de chegar lá. Já estive lá 2 vezes, mas aquilo agora foi comprado e aquilo está um bocadinho mais exclusivo. Já não vai ser tão sim, fácil. Mas é uma pista brutal também. acho que área conheço. Ascari conheces? Pronto. Uhum. Aquilo é brutal. Depois há Jerez também, que eu ainda não fui, mas gostava de ir. Mas ainda não se proporcionou, porque a época que passou eu não mexi no meu carro.
Pois. Porque epá, não dá para estar, já basta os fins de semana do sim racing, mais os fins de semana Sim. de corrida. Quer dizer, um gajo qualquer dia, não sei, não, não dá, não é? É impossível. Claro. Gostava também de fazer aqui a ponte do sim racing para o real. Aquilo que eu me apercebi ajuda bastante a nível de Sim. foco, cardio, stress, eliminar erro, ser constante, ajuda muito, ajuda muito. Uhum. Isso ajuda, isso é brutal. Sim, sem querer também entrar por aí, mas sem querer não, entrando também por aí, dentro do trânsito, para já conhecer a pista no simulador, mas isso todo barato, mas a nível de o que é que tu tiraste mais? Foi a gestão de trânsito em pista ou regularidade? É assim, o- as decisões que se toma no virtual em corrida, vou por ali, furo ali, faço aquela linha com carros, quando há muita confusão, epá, eu acho que é muito parecido, ok? Sim, Nós não nos podemos esquecer que é um humano que está a tomar decisões nos carros que nós estamos a ver no virtual, não é? sim. Não são bots, são humanos. E na vida real são humanos na mesma e E as tomam, escolhas são as mesmas. E sim, cada um tem o seu estilo, agressivo, passivo, foge dos problemas, evita problemas. No real é exatamente a mesma sim. coisa. Exatamente a mesma coisa. A gente tem que tirar a pinta deles é logo muito rápido. Eu identifiquei logo dois ou três que tinha que ter cuidado. Ok? Sim, E também começas a perceber aqueles que entram logo no ritmo e os que não entram. E aqueles que sabes que vão-te chegar a ti e vão-te querer passar porque vão estar mais rápidos. A gente identificou logo, eu pelo menos identifiquei logo. E aqueles que não podes deixar passar naquela altura, porque nas 3 4 curvas a seguir vai-te fazer perder tempo. Então sim, fechar, ser mais agressivo, não deixar puxar a linha. Uh, aquele que, aquele que, por exemplo, ameaças que vais fechar, mas não queres fechar, mas se o gajo atirar, é aquele que tu não te podes mesmo atirar porque ele não quer saber se bate ou não bate. sim, sim, sim. Tu tiras logo essa pinta. Pronto, e depois é gerir, No fundo, queres trazer o carro. vais construindo um iRating e um safety rating no real Sim, sim. na tua cabeça, à medida que Epá, vais conhecendo. a malta pensa que eu sou maluco. Eu já tive alguns acidentes em corrida. Pá, eu sou um bocadinho agressivo, é verdade. Mas quem pensa no real pensa que quando andei sempre a partir do carro, não é? Anda, pá, este gajo é um maluco. Pois. Pá, não é, não é a mesma coisa porque a gente sabe que também não pode fazer reset Pois. e sacar, mas o que a malta faz às vezes no virtual nunca faria no real. Pá, Sim, claro. ok? Como é que é de explicar? E uma pessoa que tenha base real e depois começa a fazer o virtual, porque eu só estou mais dedicado agora ao virtual porque acredito mais agora no potencial, ou seja, a nível gráfico, a nível de físicas, está num ponto em que prestou o interesse, ok? Sim, Porque se for muito arcade, se for muito artificial, eu não, pronto, não puxa muito por mim. Claro que se eu tiver que passar por aquilo para atingir um fim, sim, como que fizeste é uma no. experiência em pista, eu faço. Sim, 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 sim. As físicas do Gran Turismo dizem-me pouco, mas se eu tenho que estar ali para conseguir chegar ao Sim, outro lado, eu faço, eu estou lá, não, sim. e respeito quem escolhe uma coisa, quem escolhe a outra, pá, não sou fanático nesse ponto. Para Pois, mim, os simuladores, se são bons, são bons. Eu gosto do R-Factor. Agora, te pois, perguntares o que é que tu achas, em que é que o R-Racing é melhor que o R-Factor? Eu também digo-te o que é, e em pois. que é pior. Uhum. Agora, no geral, pá, também digo Neste que o momento R-Racing é melhor. Estás exatamente, a ver? faz mais sentido estares numa escolha, é a Pois, escolha que faz mais sentido. claro, claro. Então, eu não quero ser o mártir, não quero ser, Exato. olha, o prescrito que está ali só porque é teimoso. Não é? Exatamente, Calma, exatamente. a gente tem que ser um bocadinho. Mas vejo as coisas boas das duas coisas, né? E tenho Sim, saudades de fazer corridas em R-Factor, não digo o contrário.
Tenho saudades. Mas pronto, quem vem de uma base real tem uma abordagem, tu percebes, por exemplo, vou dar um exemplo. Houve uma corrida da FPAC com o Lobato, Branzatos, logo ao início, não sei. Pá, eu adorei as lutas que estava com ele, porque eu identifico-me com ele, o que ele estava, a maneira como ele estava a defender, que algumas pessoas dizem que é agressividade a mais, que é um agressivo barra piggy, não é? Pronto. Epá, mas para mim está dentro da lei, está dentro das regras, entende? Sim. E eu acho piada porque vê-se perfeitamente que vem de uma base Real. parecida, entre aspas. Ele é muito mais conceituado e tem muito mais currículo do que alguma vez terei na vida, mas percebo isso, consigo logo entender quem vem daí e quem não vem. É nítido, isto é interessante, é muito giro. Bom, Filipe, estamos quase a terminar. Não sei se queres, já falaste dos patrocinadores, também do futuro. Não sei se queres destacar mais alguma situação. Não tenhamos falado aqui, alguma questão. Só assim na base da ambição que eu tenho a nível de competição automóvel, eu gostava muito de fazer uma época de cataramos. Gostava. Já venho a dizer isto há muito tempo. Gostava. Acho que está com um nível competitivo brutal e eu acho que ia adorar. Apesar de saber que provavelmente nunca iria ganhar, mas aquilo ia ser brutal. Ia ser brutal. Acho que é mesmo uma balança muito boa para a pessoa perceber como está e pôr os pés na terra. Então, perceber como é que. Pronto, em que ponto é que estamos, o que é que somos, o que é que valemos, o que é que conseguimos fazer. É muito interessante. Mas pronto, não sei se já vou conseguir ou não, porque acho que os próximos 2, 3 anos eu provavelmente no Real vou tentar manter-me lá. Mas pronto, como é que é de explicar? É um dos objetivos que eu já cumpri. Tive que esperar bastantes anos para fazer uma competição, a princípio ao fim, mas já cumpri e pronto. E sabes quando a gente está naquela do faz de conta, se eu e tal, mas depois quando a gente chega lá é que a coisa tem que acontecer. E pronto, e já está. Já passei esse ponto. É muito giro. E diga assim para quem está a ouvir, para quem nunca fez nem nada, para quem nunca chegou lá, mas que quer chegar, epá, não há bichos papões em lado nenhum. Pensem nisto. Esqueçam lá os bichos papões. Eu sei. Acreditem em vocês, acreditem no vosso potencial, deem o vosso melhor, tentem aprender o mais rapidamente possível, porque os bichos papões é para os meninos quando vão dormir e ter. Esqueçam lá isso. Apontar sempre ao mais alto. Epá, não... trabalhar. Exatamente. Epá, não penso, se a pessoa vai com a mente que não consegue, que não coisa, esqueça. Eu estou a dizer isto dos catramos que, epá, se calhar não ganhava, mas eu se eu puder lá os pés, eu quero ganhar. Pois. E vou tentar ganhar. Agora, sei que é difícil, epá, mas o gozo também vem daí. O gozo vem da competição, da dificuldade. É aí que eu vou buscar a minha motivação. Pode dizer isto. Pessoa, o fácil para mim não me dá motivação. Para mostrar aos netos, o quê? Os canecos. Eras o único da tua classe. Só havia 2, o outro nunca acabou as corridas, mas está aí o caneco. Espetáculo, hein? Espetáculo. Mas pronto. Pronto, Filipe, olha, quero-te agradecer o facto de teres vindo aqui mais uma vez. Queria-te desejar a ti e aos teus companheiros de equipa também muita sorte para este ano 2023. Na equipa real, e já agora também estendo os cumprimentos, as felicitações também à equipa virtual também, e que no final, no início de 2024 estejamos aqui outra vez para fazer outra vez a revisão da matéria dada, pelo menos, e que seja de forma também positiva, tanto no virtual como
como no Real. Muito obrigado por teres vindo. Olha, boa noite e obrigado pelo convite, e aqueles que estiveram aí a ouvir, com paciência, olha, muito obrigado e até breve. Até breve. Pronto, em jeito de despedida, foi então uma conversa com o Filipe Barreto. Esperemos voltar em breve com outra equipa ou outro piloto do Real. Vamos ver quem será a próxima vítima, o nosso próximo convidado. E até breve. Boa noite a todos. Boa noite, Filipe. Boa noite. Bump, Draft and Pray is an independent podcast, and the music was by Letting Punks Know.